Que a gente é perigoso, eu fico na dúvida quando a resposta é chupa jabuticaba para você ficar mais calmo, né? E por conta de uma fala assim e de outras até que foram geradas no BRICS, a maioria dos brasileiros até acredita que Lula provocou o Trump ao criticá-lo durante essa cúpula, né, do BRICS, o que mostra justamente uma pesquisa da Quest, divulgada nessa quarta-feira, onde 55% das pessoas estão dizendo que sim, foram as provocações do presidente Lula que geraram todas essas ações envolvendo os Estados Unidos. Mas 72% acham que Trump está errado e 79% também, conforme demonstra essa pesquisa, temem que as medidas prejudiquem nossa vida por aqui, além, é claro, né, de tornar tudo mais caro, que esse é o grande receio. Mas os brasileiros que responderam a esse questionamento da pesquisa Quest, dizendo que a culpa tem sim a ver com o presidente Lula, com as falas que foram promovidas, que é a partir daí que realmente desencadeou essas medidas, né, mano? Pois é, eu acho que um ponto central é mostrar como a população brasileira entende que o comércio é um jogo de ganha-ganha, né? Ou seja, o comércio internacional nos favorece. Então, acho que deveria ser uma oportunidade para que a gente encaminhe a política brasileira a encarar o processo de abertura comercial, que é fundamental para tornar o Brasil mais barato para os próprios brasileiros. Então, isso que a gente precisa, no lugar do governo federal, do presidente Lula, ficar fazendo provocações, a gente deveria agora, numa circunstância como essa, encarar uma agenda séria de abertura econômica e integração global. E, para isso, a gente precisa de menos ideologia e mais trabalho sério e diplomacia profissional, fazendo alianças e acordos comerciais que abram mercados para o Brasil e que também diminuam as barreiras à importação aqui no país. Carla Brandão, você acredita que realmente a fala do Lula repercutiu e por isso que o Trump está tomando todas essas medidas? Sim, ele foi provocado, né? E a partir do momento em que ele foi provocado, ele não teve um senso mais democrático para entender que ele realmente é uma potência, mas que ele não tem como brigar com a gente. Ele ganha na balança comercial. Então a gente não tem como ser prejudicado de uma forma tão ostensiva, de uma forma gratuita. Ele fala, eu posso. Sim, ele pode. Só que realmente o povo que foi entrevistado pela Quest reflete um pouco, né? Porque vai impactar nas nossas vidas, né? Vai impactar na economia do país, talvez desemprego daqui a pouco. Mas como o Hugo falou, nós somos inteligentes e há que se ter uma comissão, muita gente pensando em soluções para fugir dessa situação. Senão, é fato que a gente vai ter um impacto muito grande na nossa economia. E agora as medidas também estão sendo desenvolvidas, né, movimentações, tanto por parte da esfera federal como também estadual, gerando repercussões e guerras políticas. Ontem a gente trouxe até a postagem, né, do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Então, essa busca também pelo protagonismo. Mas, de fato, a fala do Lula, que depois que ele fez o pronunciamento do BRICS, o presidente Trump falou, então calma aí que eu vou para cima de vocês. Você entende assim também? Não, sem dúvida. Eu acho que é uma sucessão de fatores aí, desde a falta de diálogo, desde a posse do Trump, quando o Lula comparou ao nazismo, né, chamou ele de nazista. Depois o alinhamento ao eixo das ditaduras mundiais, Irã, Venezuela, Coreia do Norte, Rússia. A relativização do terrorismo, a defesa insistente aí do Irã, a legitimação de grupos como o Hamas. Agora, a fala recente é a provocação em relação à dolarização da economia. Então, são diversos fatores que levam o Brasil a ser interpretado, não só pelos Estados Unidos, mas por outras potências mundiais do mundo civilizado, dos estados democráticos de direito, como um país que hoje se alinha a ditaduras. E, aliás, importante também citar, muito se fala aí da carta do Trump, que teria uma impropriedade quando ele fala da balança comercial, que, na verdade, os Estados Unidos são credores, é verdade. Mas, analisando a carta, eu estava vendo uma análise mais detida, o que a carta diz e critica é o excesso de protecionismo do Brasil. E isso, de fato, é uma realidade, é uma verdade. O Brasil, em termos de política externa, é um dos países mais protecionistas, que tem barreiras
tanto tarifárias como outras barreiras não tarifárias, das mais elevadas do mundo. Então, isso, como disse o Mano, é um fato para a gente refletir. Eu acho que não basta agora. Claro que a pesquisa vai demonstrar aí que a maioria dos brasileiros está insatisfeito com o tarifaço, com o aumento da tarifa do Trump. Assim como eu estou, como todos os brasileiros, temos que estar. Mas a gente tem que procurar as causas e reconhecer as nossas falhas. E dividir. Quando a gente fala em defender o Brasil, não significa defender uma política desastrosa, uma política externa, uma diplomacia ideológica desastrosa levada a cabo pelo nosso governo federal, que são coisas distintas. E um ponto fundamental é que essas barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias prejudicam e empobrecem o Brasil. Ou seja, nós ficamos obrigados a pagar mais caros por produtos de pior qualidade por conta de barreiras como essa, que acabam favorecendo apenas poucos amigos do rei. É como o que são barreiras não tarifárias. Eu dei um exemplo outro dia. É como a tomada de 3 pinos que só existe no Brasil. Quando você cria essas jabuticabas que, não, para atuar no Brasil tem que ser com esse tipo de tomada. Aí é uma barreira não tarifária, porque para qualquer outro produto fabricado fora ser vendido aqui tem um custo a mais de adaptação à tomada. Eles já estão pensando em quebrar patentes, né? Já estão pensando em realmente fazer essa mudança que talvez traga algum benefício também para o brasileiro. Tem essa vantagem. O pessoal no chat, inclusive, está comentando bastante aqui, para quem nos acompanha, né, pelo YouTube. Aí o Ian dos Santos, ele mandou assim, enquanto esquerda e direita vivem brigando, o povão vai se lascando. E basicamente é isso, né? Essa briga toda generalizada, ninguém consegue resolver o problema e a gente vai sofrendo com as consequências, mercados parados. Até a pesquisa também demonstrou isso, da Quest, que a gente está repercutindo aqui, que mais da metade dos brasileiros é contra o discurso que coloca os ricos contra pobres. Uma campanha do governo federal que a gente repercutiu aqui também no Morning Show, dizendo até com o uso da inteligência artificial, mostrando uma pessoa pobre ali, de origem simples, carregando um saco pesado nas costas, enquanto que o rico de terno carrega um saquinho pequenininho ali, consegue andar tranquilamente, de boa, porque os impostos para ele realmente não pesam. Pelo menos essa é a campanha que está sendo pregada e que as pessoas também são contra esse discurso, Hugo. Falando sobre a questão do chat, as pessoas muitas vezes criticam o fato de eu falar que o Brasil é um país perigoso. Sabe por que o Brasil nunca vai ser perigoso? Por conta da política. A política é o grande problema. A gente elege mal as pessoas e por isso que acontece o que acontece no nosso Brasil. Essa polarização absurda e as pessoas ficam perdendo tempo com esse debate infundado, não é? Então, o que poderia ser feito era a construção de um país. A construção de um país é impossível ser feita porque nós não temos o entendimento sobre republicanismo. Nós não somos um país republicano. Nós não elegemos as pessoas para que elas construam um projeto de país. O país é construído sempre pensando na próxima eleição. Então, o seu comentário, o ouvinte que nos acompanha, ele criticou o fato de eu ver o mundo como uma coisa positiva, né? É que eu vivo no mundo da Poliana, sabe? Aquele livro da Eleanor Taylor, que é Poliana, onde tudo é positivo. Eu tenho essa visão positiva do nosso país. Então, esse é o grande problema. O grande problema é que nós não temos uma política republicana que construa o nosso país. É por isso que, obviamente, você está correto, é impossível o Brasil ser um país decente, porque nós não conseguimos construir as coisas no longo prazo. E sempre construímos as coisas no imediatismo e perdemos tempo, obviamente, com questões secundárias. Eu estava refletindo também sobre a fala do Dr. Mesquita, que trouxe a questão do Brasil ser protecionista, né? O próprio presidente Lula, durante o discurso no BRICS, falou que ele é contra o protecionismo e é a favor do multilateralismo. Só que fazendo uma reflexão do que você trouxe, de fato, a gente é mais protecionista, se formos analisar, do que os próprios Estados Unidos, né? Muito mais. O que não dá é para ser protecionista quando interessa e ser liberal, defender a abertura econômica quando é do outro lado, né? Então a gente tem que se colocar do outro lado também e olhar as nossas falhas. Agora, eu queria comentar, David, essa pesquisa aí, né, que mostra que a grande maioria dos brasileiros rejeita essa divisão aí entre ricos e pobres, porque isso é um verdadeiro tapa na cara daqueles que insistem em jogar na conta da política de conflito entre classes os reais problemas do Brasil, ao invés de buscar soluções reais. Isso mostra que o brasileiro cada vez mais está se informando e não está se vendendo aí, não está aceitando esse papinho populista aí entre vilões
e santinhos e ricos e pobres, que, na verdade, disfarçam o verdadeiro problema, né? Que disfarçam as verdadeiras falhas do país, que é a incompetência, é a corrupção, é todo esse estado de coisas que a gente assiste, e quem paga a conta no final é o povo que está cada vez mais pobre. O que eu acho que a gente tem que buscar é que, para que todos os brasileiros saiam da linha da pobreza, se tornem classe média, se tornem ricos. Agora, o que a gente assiste de outro lado, muito parte da esquerda, do socialismo, quer é que o povo continue pobre, porque eles se alimentam dessa pobreza, enquanto o povo está pobre, continua dependente do governo, e aí o governo, por meio de políticas assistencialistas, como Bolsa Família e tantas outras, continua dominando o povo, e o povo não consegue sair da escravidão, não consegue conquistar a liberdade. É isso que a gente tem que desafiar.